Olá, tudo bem? Mais uma vez com vocês, professor Wendel Penteado, tá? Hoje nossa aula vai ser falando de variáveis, tá joia? Vamos usar variáveis no curso inteirinho de algoritmos. Vamos alocar memória, fazer várias coisas aí interessantes, tá joia? Então é bom que vocês prestem bastante atenção, galerinha, nessa videoaula, tá bom? Para vocês entenderem o que é as variáveis e não declarar variável diferente, senão vai dar problema na programação do seu algoritmo, tá joia? Vamos à aula então, tá joia? Então hoje nós vamos falar um pouquinho de variáveis para vocês, tá? Em um algoritmo, né? O que é um algoritmo? Representa uma solução para um problema no mundo real, né? Escrito numa linguagem que o computador compreende. É igual a gente já viu bastante, a gente falou bastante de receita de bolo, trocar um pneu do carro, trocar uma lâmpada, né? Todo aquele processo que você faz, né? O algoritmo é mais ou menos isso aí, né? Com esse mesmo pensamento. Então, com esse mesmo pensamento, podemos entender que cada item tratado neste problema pode ser representado por uma variável, tá joia? Então, se você fala da lâmpada, do que você vai fazer, o quanto você vai somar ou dividir, o que você for fazer, a gente vai ter que representar tudo que a gente for fazer de algoritmo representando em variáveis, tá bom? As variáveis são elementos básicos na programação, pois são aquelas que armazenam os dados que precisamos no nosso algoritmo. Cada dado pode ser um tipo diferente e por isso precisamos mostrar ao nosso algoritmo logo no início o que esperar armazenar, tá joia? Então na hora que a gente for fazer o algoritmo, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer, né, além de colocar o nome lá no cabeçalho, qual que é a finalidade do algoritmo, a gente vai precisar declarar as variáveis, tá joia? Então aqui a gente vai representar as variáveis como se fosse um armário, tá joia? Que o armário fosse a memória do computador e as variáveis estão dentro dela, alocado dentro da memória. Então vamos lá, imagine um armário cheio de gavetas, tá joia? Imagine aquele armário grande lá, que tem várias gavetas nele, tá joia? No caso, o armário inteiro, né, o armário lá é a memória do computador. E as gavetas são as variáveis do computador, tá joia? Então aqui, ó, vamos representando aqui um armário, né? E as variáveis, tá joia? Então o armário todo é a memória lá do computador, né? Muita gente já sabe o que é memória, né? Quando a gente vai comprar um computador lá, o vendedor fala pra gente, ó, esse computador aqui tem 4 GB de memória, tem 16 GB de memória, esse aqui tem 32 GB de memória, né? Então a gente vai alocar as variáveis nessa memória. A gente fala memória RAM, tá joia? Então vamos lá. O que eu preciso saber para eu poder alocar determinado objeto ou variável lá na memória? A gente precisa primeiramente, para exemplificar, né, colocar uma etiquetinha lá. No caso aqui, como é figurado, a gente está colocando uma etiqueta para você saber, né? Toda variável ela tem um tipo. Ela tem um nome da variável e um tipo dela. Tá joia? Aqui, na etiqueta, a gente colocou nome e produto, né? Eu vou mostrar para vocês entenderem como que funciona. Então aqui, ó, no caso, na nossa etiqueta, a gente declarou essa variável nessa gaveta aí. Nessa segunda gaveta, na parte... tem a primeira que é 166 de baixo, né? A gente colocou ali um urso, tá? O que é um urso? O urso, no caso que a gente vai colocar ali, é um brinquedo, do tipo brinquedo. Então a gente está declarando na variável, na memória, tá? Na quarta gaveta, né? De cima para baixo é a segunda, tá joia? Naquele setor ali. Uma variável que se chama urso, do tipo brinquedo, tá joia? Então ali a gente colocou um ursinho de pelúcia, que é um brinquedo, né? Tá joia? Então vamos pegar outra gaveta daquela ali e vamos declarar outra variável. No caso, a gente coloca uma etiquetinha naquela gaveta ali, né? Na sexta gaveta. E vamos colocar ali uma botina. O que é botina? Que tipo que é botina? É de um tipo calçado. A gente calça a botina. Então a gente vai colocar a botina ali naquela gaveta. Por aí dá para você verificar, analisar como que funciona as variáveis, tá joia? Vamos aos tipos de variáveis, tá joia? Então a gente vai usar bastante no curso
uns programinhas para a gente poder usar os algoritmos e declarar as variáveis, né? Que o mais usado o tipo booleano que a gente usa bastante é o Visualg, tá joia? As faculdades, a maioria de cursos que você for fazer de lógica de programação, algoritmos, programação, a gente vai começar sempre com um programinha chamado Visualg, para a gente poder treinar bastante os algoritmos, para a gente poder, a partir daí, colocar em qualquer sistema operacional, tá joia? Então vamos lá. O Visualg prevê 4 tipos de dados, tá bom? Então ele prevê 4 tipos de dados na programação: o dado inteiro, o dado real, cadeias de caracteres e lógico, ou booleano, tá? As palavras-chave que os definem são as seguintes. Observem elas que não tem acentuação. Toda que você vai declarar variável, ela não tem acentuação nenhuma, tá joia? 90% do programa não tem acentuação, salvo aqueles que você vai escrever na tela alguma informação, né, do tipo caractere, e aí a gente coloca lá com acentuação bonitinha para exemplificar na tela para o usuário, tá joia? Mas no caso de variáveis não tem acentuação. Vamos lá. Do tipo inteiro. O tipo inteiro define variáveis numéricas do tipo inteiro, ou seja, 100 casas decimais, tá? Então vamos falar um pouquinho de números inteiros. Lá em matemática você aprendeu o que é número inteiro, né? Mas vamos dar uma relembradinha aqui. O que é os números inteiros? Os números inteiros são os números positivos e negativos, tá joia? Que não apresentam parte decimal. E o zero. O zero nesse caso é neutro, tá joia? Esses números formam um conjunto de números inteiros, indicado por z. Não pertence aos números inteiros as frações, números decimais, números irracionais e os complexos, tá joia? O conjunto de números inteiros pode ser representado da seguinte maneira, tá? No caso ali tem o zero no meio, né? Tem o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lá e vai embora. E também os números negativos, né? No caso ali o zero é neutro, né? Então é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, aí vai infinitamente, tá joia? Eles não têm fração, eles não têm casas decimais, tá? E eles não pertencem aos números irracionais e os complexos, tá joia? Então vamos a outra, do tipo real, tá joia? Então no tipo real define as variáveis numéricas do tipo real, ou seja, com casas decimais. O que chamamos de números reais, ou conjunto de elementos representado pela letra R, tá joia? Então, no caso, a gente números reais, a gente tem os números naturais, tá? 0, 1, 2, 3, 4, 5, vai embora. Números inteiros, que é os negativos e os positivos que a gente viu no slide anterior. Os números racionais, tá joia? Que é 1 meio, 3 quartos, menos 5 quartos, enfim. E os irracionais, raiz quadrada de 2, raiz de 3, né? E assim sucessivamente, tá joia? 3,14 dá 14.150, 14.000, 14.1592 ali, tá joia? Então aqui o outro tipo de caractere que define as variáveis do tipo string, ou seja, cadeias de caractere, tá? Então quando a gente for declarar caractere, a gente vai geralmente escrever alguma coisa, tá joia? Consiste em um único símbolo ou uma concatenação de símbolos, ou o alfabeto usado pela linguagem Portugal. Este alfabeto inclui todas as letras do alfabeto, tá joia? Romano. Todos os dígitos, 0, 1, 9, tá? Lembrando que caractere é só para você exemplificar na tela. Você não vai poder declarar uma variável caractere para posteriormente usar essa informação para fazer contas, tá? Mas você pode representar ela com os números sem problema. Você vai escrever lá, tipo, digite o número 10, né? Aí na hora que você for digitar o número 10, você vai ter que pôr uma variável do tipo inteiro, tá joia? Então assim, né? Você pode colocar os números, caracteres, pontuações tais como todas as acentuações, tá joia? Entre muitos outros símbolos, elementos, conjuntos, valores do tipo caractere que devem ser escritos, né, no algoritmo.
entre aspas duplas. No caso, se você for declarar um caractere, você vai ter que escrever entre aspas duplas, tá joia? E como por exemplo, né, no caso ali, ó, tem a letra A entre aspas. Essa é uma frase formada por caracteres. Há um elemento especial que é denominado palavra vazia, que não possui nenhum símbolo. Se você der um espaço e colocar duas aspas, no caso ali é uma palavra vazia, tá joia? Vamos ao lógico. A variável do tipo lógico, ela pode assumir apenas dois valores, tá? Verdadeiro ou falso. Também é conhecido como booleano. Reserva apenas um bit na memória, onde o valor representa verdadeiro, que é o valor zero, e o valor zero representa o falso. O número 1 representa o verdadeiro e o 2 o falso. Por exemplo, o status de uma lâmpada, né? Aceso ou apagado, tá joia? Então é mais ou menos isso. O número 1 representa verdadeiro ou falso. Aprovado ou reprovado. Se a gente põe lá médias do aluno, a gente faz lá os cálculos da média e no final a gente fala se ele foi aprovado ou reprovado, tá joia? Então é do tipo lógico, tá bem? Então dessa forma alocamos no dispositivo do computador as variáveis na memória lá do computador, tá joia? Espero ter exemplificado as variáveis para vocês, tá joia? E a gente vai ver nas aulas práticas como alocamos a memória do computador, tá joia? Com as variáveis. Muito obrigado, tenha um bom estudo.